Pai, obrigado, Senhor. A gente quer te louvar, Senhor. Entregar a nossa vida completamente nas tuas mãos nessa noite, para que tu nos conduza mais uma vez, Senhor, com a tua graça, com a tua bondade, com a tua severidade, Pai, com o teu cuidado. Nós entregamos a nossa vida nas tuas mãos. Quero te louvar, Pai, pela vida dos meus irmãos. Quero te louvar por essa comunhão tão genuína, tão verdadeira, construída e sustentada pelo teu amor. Muito obrigado, Senhor. Mais uma vez, Senhor, nós clamamos a Ti que Tu venha com um óleo sobre a nossa vida. Ô Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, um óleo sobre a nossa vida, Senhor. Um óleo nos impulsionando, Senhor. Um óleo dando para nós aquilo que só Tu sabes que nós precisamos, dando para nós aquilo que só as Tuas mãos têm. Esse óleo, Senhor, sobre a nossa cabeça, esse óleo da comunhão. Obrigado, Senhor. Nos ensina nessa noite, Pai, mais uma vez. Nos conduz, Pai, não somente com conteúdo literal, mas sobretudo com a revelação. Revela-te, Pai. Revela a vontade de Deus na tua vida, Jesus. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos juntos. Cada um que está conosco, cada um que também não pôde estar aqui, Senhor, hoje. Abençoa, Pai, guarda, cuida, como só Tu consegue cuidar. Amém. Amém, queridos. Graças a Deus, alegria mesmo a gente poder retomar esse nosso estudo, né? Estudo de uma teologia que ela é aplicada no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Então, estamos finalizando essa carta pastoral de Paulo a Timóteo, essa carta de encorajamento, essa carta revelando a autoridade, né? Autoridade em vários aspectos, tantos aspectos que nós abordamos, né? A autoridade aí, vocês têm anotado aí, essa autoridade na paternidade, autoridade na família, autoridade nas orações, autoridade no ensino, autoridade na honra e tantas outras autoridades que nós vimos aí. E nós estamos finalizando agora falando dessa autoridade na liberdade, na libertação, no transporte, né? De sair dessa escuridão, dessa treva para esse lugar de amor, um lugar iluminado por Deus. Então, é sobre isso que nós vamos dar continuidade hoje, né? Porque aquilo liga, né? Aquilo que nós falamos sobre aquela mente escrava, que nós vimos aí que ela trata por interesse ou por direito ou por cobiça, que é uma mentalidade que envolve cobrança, né? Envolve culpa, acaba dependendo de reconhecimento dos outros, e a mente liberta pela palavra de Deus, com os nossos olhos voltados para a vida de Jesus, o nosso irmão mais velho, a referência, o modelo, o Salvador e o Senhor da nossa vida, a gente acaba não tendo mais interesse, não agimos mais por direito e não temos mais nenhuma cobiça. Isso aí vai sendo dominado pelo Espírito, né? Uma identidade bem formada, um propósito definido, uma força, consistência na emoção. Nós vimos que aquela mentalidade escrava nos deixa muito frágeis emocionalmente, né? Nos desequilibramos com facilidade. E essa libertação que a gente tem pela verdade do Evangelho, da sã doutrina, nos deixa muito fortes emocionalmente, né? Conseguimos lidar com perseguição, com ódio, com mentira, com calúnia, injúria e muitas outras violências, né? Morais, até físicas mesmo, a gente acaba tendo essa resistência. E hoje nós vamos entrar num aspecto que vai ser muito importante. A gente abordou na semana passada, nós lemos ali até o versículo 10, mas nós abordamos no início, se eu não me engano, até o versículo 4, ou no máximo o 5, né?
e depois nós paramos aí, porque abordamos muita coisa. E hoje nós vamos dar continuidade, mas eu vou ler ali a partir do versículo 3 e eu vou ler até o final, até o versículo 21. E depois nós vamos começar a caminhar aqui naquilo que nós temos de entendimento aí dentro desse cenário final dessa epístola de Paulo. Então, nesse livro de 1 Timóteo, no capítulo 6, eu vou ler a partir do versículo 3, que diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, guarda bem essa palavra, tá? Guarda essa palavra piedade, que nós vamos falar bastante disso. Pode até ir anotando aí já. A gente vai trabalhar, vai aprender um pouquinho, se aprofundar um pouquinho na etimologia mesmo dessa palavra. Ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada. Noutra versão aqui, diz que ele delira, né? Nessa versão diz, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas. E na outra versão fala que ele delira acerca das questões de contendas de palavras. Essa coisa mais filosófica, né? Essa coisa mais argumentativa. E aqui ele está falando que são discussões, que é doentio, briga a respeito de palavras. E daí que nasce a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas. Algumas versões falam porfia, eu quero falar um pouquinho disso também. Vocês devem ter aí alguma versão que fala sobre porfias. Nasce invejas, porfias, blasfêmias e ruins suspeitas. Versículo 5, e as polêmicas sem fim, da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo o sustento e com que nos vestir, estejamos contentes, ao contentamento. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em desejos insensatos e nocivos. A gente pode ler isso como concupiscências também, né? Concupiscências, loucuras provindas da concupiscências, que leva as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Olha só. Se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Se transpassaram, fala em algumas versões, se transpassaram a si mesmo, né, como aquele que se mata, como aquele que se suicida, né, como aquele que atenta contra a própria vida. Nós temos o costume de falar aqui que nos autossabotamos, né? Às vezes a gente usa essa expressão. Somos contra nós mesmos, sem nos darmos conta. Versículo 11, mas você, ele está dizendo para Timóteo, homem de Deus, fuja de tudo isso, siga a justiça, a piedade, a fé, o amor e a perseverança, com mansidão. Combata o bom combate da fé. Olha a fé. Combata o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado, e da qual fez a boa confissão diante de muitas testemunhas. Diante de Deus, que preserva
a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez uma boa confissão, eu exorto você a guardar este mandamento imaculado, sem mancha, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, no tempo certo, há de ser revelada pelo bendito e único soberano, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, o absoluto, único, o que possui imortalidade. Não há outro que possui a imortalidade. A nossa imortalidade está na ressurreição dele, está no cumprimento do propósito dele, é a partir dele. Ele é o imortal. Aleluia. Que habita na luz inacessível e a quem ninguém jamais viu, nem é capaz de ver. A ele honra e o poder eterno. Amém. Exorte os ricos desse mundo a que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que tudo proporciona ricamente para o nosso prazer. Outra versão aqui que eu estava observando, diz assim o 17, manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos, nem ponham esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos, para delas nos alegrarmos, para delas nos completarmos. Aleluia. Que eles façam o bem, sejam ricos em boas obras, generosos em dar e prontos a repartir, ajuntando para si mesmos um tesouro que é sólido fundamento para o futuro, a fim de tomarem posse da verdadeira vida. E você, Timóteo, guarda o que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis. Olha lá, linkando lá, né? Aquelas pessoas que são doentios, né, nessas discussões que não têm fim. Não te envolve nisso, Timóteo, nesses falatórios inúteis e profanos e as contradições daquilo que falsamente chamam de conhecimento, ciência. Pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja com vocês. Amém. Que coisa maravilhosa a palavra de Deus. Que coisa rica, né? Que coisa linda a gente poder ouvir uma voz de Paulo ainda hoje, através dessa carta, né? Falando no nosso coração, ministrando a nossa vida. Mas a partir daquele ambiente, né? De uma mentalidade escrava e uma mentalidade livre, liberta, né, pela fé, pela salvação, que veio pela graça, que nos atingiu e que está nos levando agora a um caminho de desenvolvimento, a gente consegue entender que agora ele está falando de um senhorio de Deus, porque aquele que era escravo achava que era livre. Então, aquele que era escravo do inferno, mas o escravo de si mesmo, porque acabou se tornando uma pessoa sem limite, uma pessoa que usou de uma liberdade para se auto-escravizar, porque o seu coração enganoso, seus desejos, as suas cobiças o escravizaram. Parecia, a impressão que dava é que ele era muito livre, mas ele era um escravo, porque ele não tinha como escolher outra coisa a não ser aquilo que era a partir dos seus desejos, né? Da sua cobiça, dos seus interesses e dos seus direitos, que ele entendia que tinha muitos direitos, né? E ele era escravo. Agora, por outro lado, sendo verdadeiramente livres, nós agora ganhamos a condição de escolhermos
nos colocar debaixo do senhorio do Senhor. Então, agora, nós nos colocamos debaixo de um senhorio do Senhor da nossa vida. E aí vem a grande dificuldade. Porque muitas vezes a gente acaba até reconhecendo um poder de Deus, né? No sentido de fazer milagres, de curar, de cuidar, de dar livramento. Mas, na verdade, a gente admira, né? Essas coisas todas divinas. É muito admirável mesmo. Mas, de fato, a gente não se coloca debaixo desse senhorio num sentido de obediência, no sentido de querer conhecer agora a vontade de Deus, que é nosso Pai, e que vai nos limitar, e que vai nos contrariar, e que vai nos confrontar em muitas coisas daquela antiga cultura, gerando essa nova natureza dentro de um processo de desenvolvimento. Então, o Senhor, ele é o nosso Senhor. Jesus é o nosso Salvador, ele salva a nossa vida, a nossa mente, mas ele se torna o nosso Senhor absoluto, até o final. Então, agora é uma liberdade que nos coloca debaixo, voluntária e espontaneamente, de um senhorio. Então, nós nos tornamos servos a serviço, um filho a serviço, responsável por uma herança, e reconhecendo sempre esse Pai que é Senhor da nossa vida. E vai conduzir a nossa vida daqui para frente. Porque é só a partir da condução dele, debaixo dessa mão poderosa dele, debaixo desse lugar, dessa sombra que nos refrigera, e desse sol que nos ilumina, que nos orienta, é que nós vamos conseguir caminhar essa jornada dentro desse caminho estreito, uma jornada com bom combate para poder guardar a fé. É só debaixo desse senhorio. Por isso que é muito linda essa liberdade, né, que nos coloca submetidos, né? Porque é muito, muito terrível, né, a adilosidade do pecado, que nos dá a impressão de liberdade e nos coloca sem ter direito de escolher escravizado. E agora, a verdadeira liberdade nos faz escolher ficar no melhor lugar, debaixo desse senhorio. Então, esse Senhor da nossa vida, né? Que é o Senhor na vida de Jesus. Ele se torna um Senhor. Por que é o Senhor? Porque ele é um modelo daquele que obedeceu até o final. Ele é a referência, ele é a esperança daquilo que está acontecendo conosco. Ele é maravilhoso porque ele é uma esperança, porque quando nós olhamos para nós mesmos profundo e sinceramente, não há esperança. Por isso que é olhando para Jesus. Porque quando eu olho para mim, e quando nós olhamos sinceramente para nós, sem estar enebriados pela sombra irreal do pecado, que nos faz pensar que é alguma coisa, quando nós olhamos sinceramente, não há esperança. Porque quando eu olho para a minha vida, eu digo, não há esperança. Mas quando a fé faz com que os meus olhos olhem para Jesus, no comportamento, na vida dele, há esperança para mim. Eu acredito que eu posso ser transformado, que eu posso me tornar mesmo uma outra pessoa, uma pessoa confiável, uma pessoa piedosa, uma pessoa que vive pela piedade agora, debaixo desse senhorio. Então, essa doutrina, que é segundo a piedade, é que eu quero falar um pouquinho com a gente hoje, essa piedade. Porque a piedade, às vezes, ela tem um sentido para nós de pena, de compaixão, e, num certo sentido, isso não está errado. Porque ela é mesmo uma vida com compaixão, uma vida que se coloca no lugar do outro, que vivencia o sofrimento do outro, mas é mais do que isso.
piedade, e aí eu quero trabalhar essa palavra piedade, que vem do grego devoção. A palavra Eusébio, pode escrever aí, grega, que está ligado à devoção, a uma vida devota, uma vida voltada para as coisas de Deus, voltada para essas ordenanças, a ordenação do nosso Senhor. Os mandamentos do nosso Senhor, é uma vida devota. Então está ligado mais com essa palavra de devoção. E andando um pouquinho mais profundo, a gente vai encontrar uma palavra do latim pio. Escreve aí. Latim pio. Que daí vai ser um pouco mais do que devoção. Aí entra o significado de devoção e bondade. Escreve aí. E principalmente cumpridor de deveres. Pio, do latim, pio. P-I-O, pio. Que é bondade, essa devoção às coisas de Deus, mas um cumpridor de deveres, ou seja, ele começa a enxergar deveres. O pastor André falou sobre isso no domingo. Ele conversou um pouco sobre isso. O pastor André vai lembrar, e alguns de nós também aqui se atentaram àquilo que o pastor nos ensinou ali, num determinado momento. Os deveres, né? Ele falou de direitos e deveres, né? Porque se é naquela mente escrava, a gente tem ali alguém que só cobra os seus direitos, agora, nessa mente piedosa, ele quer saber quais os deveres dele, o que eu devo fazer debaixo desse Senhor Jesus. O que eu devo fazer? Ele ensina, eu devo me comportar assim, eu devo lidar assim com os relacionamentos, eu devo tratar assim as pessoas, eu devo me comportar assim, eu devo ensinar as pessoas assim. Esse é o pio. E aí a gente vê, em oposição a isso, a palavra ímpio. Ímpio, que a gente fala muito, né? Esse é ímpio, aquele lá é um ímpio. Já ouviu falar muito sobre isso, né? É ímpio. Esse é às vezes a gente não sabe muito bem, ou não sabia muito bem o que significava. Hoje a gente vai aprender bem isso. Que é o contrário, é a oposição do pio, do piedoso. Então, o ímpio, o que ele é? É o impiedoso. Vem de impiedade. Que é alguém que não se preocupa com deveres, que não se preocupa com devoção, que não está muito preocupado com essa bondade mesmo, que vem da bondade do único que é bom, que é Deus, que é o soberano, aquele Senhor dos senhores, o imortal, o Rei dos reis. Então, vai anotando isso aí. O oposto desse pio, da piedade, é o ímpio, que estava mais ligado no Antigo Testamento, é muito usada a palavra ímpio. E está sempre se opondo a alguém que é justo, alguém que é santo. Então se opõe essa pessoa que é ímpia, é nós antes de ter essa capacidade ganha por Deus de ser piedoso. E de ser piedoso é uma vida cumprindo deveres com Deus. Então é mais do que só compaixão. É uma amplitude de um comportamento. Por isso que é um evangelho segundo a piedade, que nós enxergamos no nosso Senhor, na vida de Jesus. Então, nós vamos ver também agora no próximo livro, a gente vai ver que ele vai continuar falando a respeito de piedade, e ele fala uma coisa muito importante no segundo livro, que nós vamos ver agora, de Timóteo, ali no capítulo 3, no versículo 5, ele diz: pessoas com aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Afasta-te também desses. Então, tem uma aparência de piedade. Às vezes tem pessoas que têm uma aparência de piedade. Mas aí
se tu observar melhor, se tu acompanhar, se tu provar o fruto, tu vai perceber que são pessoas que são ímpias, porque se opõem à piedade. E aí, nesse comportamento ímpio, o que nós temos ali? Nós temos ali essa tendência a discussões, a argumentações, a filosofias, discussões sem fim. Não uma discussão com piedade, com autoridade, de gente que vai cumprindo os deveres. É gente que quer sempre trazer um contraponto para chegar em lugar nenhum. Falatórios. Esse ímpio ele tem prazer de trazer essa pseudociência, esse conhecimento que nós tratamos domingo também no culto. Um conhecimento humano. Um conhecimento a partir do intelecto humano. E não a partir de um coração transformado, de alguém piedoso. Não, é alguém que quer discutir, é alguém que quer discutir teologia, é alguém que quer discutir ideologias. Foge dessas coisas, isso é conversa com ímpio, não vai chegar em lugar nenhum. E isso está muito perto daquilo que a gente vive e daquilo que o Evangelho ensina, que é essas mesas difíceis, essas discussões. Onde é que nós percebemos que há ali uma discussão, de às vezes uma aparência de piedade, mas que não há a impiedade, quando tu vê que não há respeito. A teimosia. Não há ali um coração para querer ouvir uma outra posição. E ainda que não entenda muito bem a outra posição, respeitar. Ela é uma imposição de ideia. Com argumentações que não têm amor, não têm respeito. Essas são as porfias. A porfia é isso, é essa discussão desrespeitosa, essa discussão sem fim, é como se fosse uma guerra de palavras. Hoje o que nós temos é isso, querido. E hoje nós temos nós vimos muito claramente isso nas nossas redes sociais. Muita discussão, uma guerra de palavras, muitas argumentações. Então, a gente tem que ter muito cuidado dentro dessas discussões que a gente quer fazer e dessas mesas que a gente quer saber enfrentar. Cuidado para não passar para a porfia. Passar para esse lugar de desrespeito, de teimosia. Onde tiver isso, sai fora. Não entra nesse lugar. É isso que a gente está aprendendo. É uma discussão com desrespeito. E aí, paralelamente a isso, ou simultaneamente a isso, a gente vê que começa a vir agora uma orientação a respeito dessa piedade, como esses ímpios querendo gerar fonte de lucro. E aqui a gente vai começar agora a pensar, a entender e a ser iluminado no nosso entendimento, para compreender essas coisas. Aí, a piedade como fonte de lucro. E aí, como fonte de lucro, eu não quero que a gente entenda a fonte de lucro somente o financeiro. Apesar de nós falar de dinheiro, nós vamos falar de dinheiro aqui. Mas eu quero que a gente entenda de uma forma um pouco mais ampla como é a nossa maneira de estudar as coisas, de refletir as coisas de Deus. De uma forma mais ampla. Eu quero que a gente entenda a riqueza ou essa fonte de lucro, a piedade, como alguém que quer se locupletar, alguém que quer se encher, alguém que quer ter muito. Mas não somente a questão monetária. A questão monetária ela é só uma expressão de alguém que quer ter muito em muitas outras áreas, que quer se encher, quer se acumular, quer se engordar, não quer viver naquele rio, quer fazer um laguinho ali particular para
contemplar só a sua plantação, com os seus peixes. Não quer viver num rio que é de todos. Não quer viver num ambiente onde o vento ele vem a hora que Deus quer, ele não sabe de onde vem nem para onde vai. Ele quer construir um ventilador, promover um vento para a hora que ele precisa, para ele mesmo. Então é isso que está falando, esse que quer fazer disso uma fonte de lucro. Porque daí ele faz um jogo de palavras, porque ele diz assim, querem fazer fonte de lucro, mas em seguida ele diz assim, mas realmente a piedade é uma fonte de lucro. Vocês podem ver ali no versículo, deixa eu ver ali, 6. Então, no 5 ele diz, contenda de homens corruptos de entendimento, privados da verdade, cuidando que a piedade é fonte de lucro. De fato, é grande fonte de lucro a piedade com contentamento. Aqui a gente começa a entender o que Deus está falando. Então ele está dizendo, de fato, a piedade ela é fonte de lucro. E aí eu quero que tu não entenda no dinheiro, querido, somente no dinheiro. Eu quero que tu entenda naquilo que nos completa, naquilo que nos deixa satisfeitos, um contentamento que te deixa pleno, que te deixa rico, no sentido de ter tudo, próspero, ainda que ande na escassez, em algumas áreas. Mas o sentimento é um contentamento, ele anda contente. Que é o contrário dessa mentalidade ímpia, que anda sempre insatisfeita, sempre descontente, sempre reclamando, murmurando. Cobrando, porque a ganância, aquela cobiça se torna uma ganância. E aí isso vai se reproduzir em todas as coisas. Porque tanto vai para o lado da inveja, que é não querer que o outro tenha o que ele tem, é mais do que só querer ter o que o outro tem, mas é não querer que o outro tenha. Como vai também para a questão material, para a questão financeira. Uma ganância, uma coisa insaciável, sem fim. Não existe o contentamento, existe ali uma alegria, ou até um contentamento, só que momentâneo. Porque em seguida aquilo ali se torna pouco. E eu já preciso mais, porque é uma ganância, é uma voracidade de apetite. É o que a Bíblia diz do Deus ser o nosso ventre. É uma voracidade de apetite. Insaciável. Não há contentamento nunca. Não há esse estado de plenitude, constância. Por isso que ele fala que no dinheiro não há segurança, não há constância. Ele fala lá no final, né? Ele orienta, né? Ele fala da incerteza das riquezas. Não há certeza, não há segurança nas riquezas, por elas mesmas, quando elas são o nosso fim. E aí, quando nós vamos caminhando um pouquinho mais e chegamos num texto também que é muito conhecido, porque daí ele diz, olha, nós não trouxemos nada para essa vida e nós também não vamos levar nada. E a gente lembra lá da fala de Jó, né? Que ele diz, eu vim nu e eu vou voltar nu, eu não vou levar nada. Então ele diz, nós não trouxemos nada e não vamos levar nada. Ou seja, o que tem aqui é para que se cumpra um propósito de Deus a partir de uma mente liberta. E não de um coração ganancioso, insaciável. Às vezes a gente é insaciável de poder. Quer ser rico de poder. E não pleno na autoridade. E aí ele vem trazendo esse contentamento, ele vem trazendo
essa fala de, olha, o Senhor dá tudo para vocês tendo que comer, vocês tendo que vestir, vai ter um contentamento, porque essa vida com Deus, ela gera um contentamento, uma satisfação, ela vai extirpando de nós essa cobiça, extirpando de nós esse desejo desenfreado, que daí está ligado com a concupiscência. Escreve aí. Concupiscências loucas e nocivas é um desejo exagerado, exacerbado, quase que desesperado. Essa é a concupiscência. Concupiscência do mundo e a concupiscência da carne, que nos deixa com essa voracidade. E esses somos nós, queridos. E ainda que a gente ache que já mudou em alguma coisa, e quem sabe mudamos mesmo, mas isso está muito presente conosco, porque isso está na nossa carne. E a gente precisa ter coragem de conviver com isso. E ter esperança, sabendo que isso vai ser dominado. Nós não vamos ficar reféns disso, porque nós estamos sendo libertos pela verdade do Senhor, pelo evangelho da piedade, sendo cumpridores desses deveres, porque olhamos para esse Senhor. Agora, há um perigo muito grande, porque diz que esse amor ao dinheiro, esse apego exagerado ao dinheiro, ele é a raiz de todos os males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos, se tornaram suicidas, acabaram com a sua vida. Se desviaram da fé, aqui entra a apostasia do último tempo. Que essa fé, não nos princípios de Jesus, nas ordenanças de um Senhor que está referenciado para nós na vida de Jesus como Cristo, para nós nos tornarmos essa figura em piedade. Muitos, a partir disso, se transpassaram a si mesmo. E por que diz que o dinheiro é a raiz de todos os males? Que alguns se desviaram da fé. Queridos, e aqui eu quero que tu preste atenção nisso. Porque o amor ao dinheiro, por que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males? Quais são todos os males? O que é o mal? O único mal da terra, da vida de um homem, que pode fazer mal para um homem, é ele perder a fé. Essa é a desgraça da humanidade, queridos. É o homem perder a fé em Jesus Cristo, esses olhos em Jesus, tendo ele como nosso Senhor, nos submetendo a ele, e submetendo a ele na vida do corpo, na vida dos irmãos, submetendo-nos uns aos outros. Esse é a raiz de todos os males, porque vai tocar na fé, e quando tocar na fé, tu não vai mais conseguir ter segurança que tudo que tu tem é suficiente, tu pode viver contente com isso. Não, agora tu vai entrar num ambiente voraz de guerra, seja guerra intelectual, das palavras, ou guerra física mesmo, e que no fim nós vamos nos transpassar nós mesmos. Vamos fazer mal para nós mesmos, que é o que acontece conosco, queridos, quando andamos em impiedade. Nos prejudicamos a nós mesmos quando obedecemos à força dos nossos desejos. E ganhamos ali momentos de contentamento, momentos de alegria, momentos de felicidade, e que abrem um rombo espiritual no nosso homem interior. E que perdemos, entramos num ambiente de delírio. É um delírio. É uma mente lesada, que perde completamente a sobriedade. Não fala coisa com coisa a um nível espiritual, ainda que possa falar coisas muito ali bem catedraticamente orquestradas, mas naquilo que diz respeito à vida eterna, a vida verdadeira para o homem,
não tem sentido nenhum. Não evolui, não cresce. Dá uma sensação de, por ter algum conhecimento, ou por ter algum tipo de autoridade sobre algumas pessoas, ou sobre alguém, dá uma sensação de estar evoluindo, mas na verdade não está evoluindo, não está crescendo, porque o crescimento é crescer em piedade, em amor, em devoção, em bondade. E não no comércio. Por isso que o dinheiro, não quero que tu pense no dinheiro, mas eu quero que tu pense na compra, na troca, na compra. No comércio mesmo. No condicionar as coisas. Nós falamos de amor também domingo. Condicionou as coisas, comprou, precificou, e se isso for mais importante, isso já é amor ao dinheiro, porque está dando um valor para o dinheiro maior do que ele realmente tem. E aí o que vai acontecer conosco é que a gente sai debaixo do senhorio do Senhor e vai para baixo do senhorio do dinheiro. E aí eu quero ir contigo lá para Mateus, para nós ver mesmo o que Deus fala através disso, né? Lá em Mateus, no capítulo 6, no Sermão do Monte. Se tu conseguir abrir aí, abre. Se tu não conseguir abrir a tempo, também só anota aí para tu depois tu poder ler quando estiver em casa. Então diz assim, pensa agora nesse ambiente. Esse mal que é tirar nossa fé, tirar os nossos olhos de Jesus, da piedade, dessa vida com o Senhor. Lá em Mateus 6, depois que ele vem falando ali, fala várias coisas, ele fala ali de o ensino sobre oração, fala de jejum, fala que os nossos tesouros têm que estar no céu, fala de riqueza também, fala da nossa vida, dos nossos olhos. Aí depois no 24, ele diz assim, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, e irá se dedicar a um e desprezar o outro. Presta atenção, querido. Não é questão que vai se dividir entre um e outro. Vai escolher um em detrimento do outro. Vai odiar o outro. No sentido que vai desprezar completamente. E vai se dedicar inconscientemente ao comércio, ao acúmulo. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. É impossível. E aí depois ele diz, por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento e não é o corpo mais do que as roupas? Observe as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, a sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Entende que tu sai debaixo do senhorio do Senhor e tu começa a servir inconscientemente a outras riquezas, ao dinheiro, a questão do acúmulo, para te proteger, para não confiar em Deus, para perder, e nós perdemos, porque essa fala aqui vai chegar falando da ansiedade em Mateus. Nós perdemos a capacidade de ter paz, e ter paz é estar contente com qualquer coisa. Paulo fala lá aos Filipenses, aprendi a estar contente com tudo. Tanto sem viver tendo muito, quanto sem viver tendo nada. Tudo posso naquele que me fortalece. O que está proposto para essa mente liberta pelo sangue de Jesus é um contentamento pleno em todas as situações. Todas as situações. Estar contente, confiar. Olha para a natureza, não está vendo que os pássaros, que os animais, eles estão servidos, eles estão providos. Tu não confia, filho. Tu não confia no Senhor.
Sabe por que tu não confia no Senhor? Porque tu tens um outro Senhor. Tu estabeleceu um outro Senhor na tua vida, ainda que com uma aparência de piedade, ainda que dizendo Senhor, Senhor, Ele não é teu Senhor. E isso é muito perigoso, queridos. Porque isso é uma mente enganada, embotada, cauterizada, delirante. Se locupletando com dinheiro, com riqueza de palavras. Tem gente que é rico de palavras, é muito inteligente, é muito. E não está errado isso, tanto que não está errado o dinheiro também, e nós vamos falar sobre isso. Mas está errado e é maligno quando ele se torna o Senhor da nossa vida. Porque nós não enxergamos mais o Senhor dos senhores. Oh, Espírito Santo. O Senhor dos senhores. O Rei dos reis. Quando fala rei, está falando em riqueza. Está falando do dono do ouro e da prata. Ele é o Rei dos reis. E ele é o nosso Senhor. Mas nós podemos passar rapidamente e inconscientemente, delirantemente, para um outro senhorio, sem se dar conta, e ainda proclamando com aparência de piedade. E é a raiz de todos os males, porque arranca a nossa fé, arranca a nossa confiança, nos deixa instáveis, nos deixa num lugar inconstante, um lugar que não é de segurança, é de uma aparente segurança, mas não é segurança. A segurança está ficar debaixo desse que se tornou nosso Senhor e que é o Senhor dos senhores. Ô Espírito Santo. Ali diz que querer ficar rico, queridos, isso é muito comum para nós. Quem é que não quer, quem é que não pensou em ter dinheiro, ter muito dinheiro, ter mais conforto, ter um carro melhor, uma casa melhor, roupas boas, geladeira sempre cheia. Não está errado, queridos, não é isso. Mas cuidado, cuidado para não perder a verdadeira riqueza da tua vida e da minha vida. Porque diz que muitos querendo ser rico se arruinaram, se perderam, ruína e perdição. Isso não pode ser a nossa loucura, o nosso desejo exagerado, desenfreado. Nós não podemos pensar em nenhum momento que se nós não tivermos as coisas que nós desejamos, que nós estamos perdidos e arruinados. Às vezes o estar perdidos e arruinado é desejando e buscando coisas que não é para ser para nós, ou naquele tempo não é para a gente ter. A salvação e a riqueza que a gente tem é a confiança nesse Senhor e poder dizer, eu não saio debaixo desse senhorio. O que nós estamos aprendendo aqui, meus irmãos, minhas irmãs, é que humildemente a gente pode dizer, às vezes eu desejo mesmo algumas coisas que eu não tenho nem controle sobre isso, mas é tempo de oração, é tempo de dizer, Senhor, me ajuda. Se eu estou de alguma forma sendo enganado pelo meu coração, se eu estou me equivocando, se os meus desejos eles estão me levando para um outro senhorio, Senhor, me traz para as tuas mãos. Aleluia. É um tempo de muito engano, queridos. É um tempo difícil, mas um tempo maravilhoso da igreja, um tempo poderoso do amor de Deus. Então, esses males, a raiz de todos os males é a gente ter problema na nossa fé. E ter problema na nossa fé, a apostasia, não é se desviar completamente, sair de igreja, não querer mais. É às vezes ficar com aparência de piedade, sem se dar conta que não está mais devoto e obedecendo a deveres que são ensinados para limites que o nosso Pai nos dá. Mandamentos são limites que nós temos.
e que nós estamos debaixo desses limites com prazer, contentes, com contentamento pleno. E no final, ele fala, e a gente vai finalizar aqui, ele fala para Timóteo, olha, foge dessas coisas, né? Foge dessas coisas porque tu também está exposto a isso, tu é um homem, Timóteo. Foge dessas coisas e te envolve no amor, na fé, na piedade. Ensina essas coisas, combate o bom combate da fé. Combater o bom combate da fé é tu manter a fé. Combati o bom combate, percorrer a carreira e guardei a fé. Cuidado, porque tu também está exposto a isso. Por isso, usa aí a vida dos teus irmãos, a minha vida contigo, Timóteo, Paulo está falando para ele, é justamente para poder guardar o teu coração desses enganos e que tu te mantenha, que tu fique firme naquilo que Jesus testemunhou até diante de Pilatos, que era ali a expressão da riqueza, da autoridade, do poder, era Pôncio Pilatos, o imperador romano daquela região. Olha para Jesus porque ele se manteve firme no testemunho dele. Ele não se dobrou, ele não se corrompeu, ele não saiu do propósito dele. Ainda que era contra ele, porque haveria de ter sofrimento no homem dele, né? Mas era um que percorreu até o final essa caminhada, porque ele andava contente em tudo, satisfeito em tudo. Mas ele diz, manda aos ricos desse mundo que não sejam altivos. Então, por isso que não tem problema ter dinheiro. Está dizendo, os ricos desse mundo vai ter muita gente que é piedoso e vai ter muita riqueza. Mas isso é para que eles saibam investir e se repartir. Oh, Senhor. Porque eles não podem ser ricos no entendimento, eles têm que saber que aquilo ali é uma contingência de um propósito. Então eles têm que ter muito cuidado, porque eles vão correr o risco disso estar nas mãos deles e eles achar que é deles e que não é do dono do ouro e da prata. E que não está simplesmente passando pelas mãos deles para aquilo ali ser repartido, para aquilo ali ser investido a nível de propósito, a nível de voz do Senhor, de fé, de ouvir a voz e de cuidado. Então, fala para os ricos também. Então, não é que ninguém pode ser rico, mas é que isso tem aí um componente de muita dificuldade para que ele entre num delírio. Mas exorta, ensina eles, não deixa eles acumular para eles mesmos as coisas, mas eles têm que acumular o firme fundamento. Aleluia. Tem algo que nós temos que acumular, que é a piedade. Que esse é um firme fundamento para que a gente alcance a vida eterna. Aqui mesmo. Viver como quem vive uma vida eterna. Viver confiando, dividindo, repartindo. E não com desejo de acúmulo. Não aquele que diz, tem gente que ora assim, num delírio. Quero ter muito dinheiro, até para ajudar a igreja, até para dizimar. Às vezes é um delírio, queridos. A igreja não precisa de dinheiro, a igreja precisa de piedade. A igreja tem todo o dinheiro. Então, que a gente possa aprender com esse livro, né, que finaliza ali, começa na paternidade, passa por várias autoridades, e aqui fala que tem uma autoridade no dinheiro também. Mas só que essa autoridade pode nos levar para um senhorio que não é o senhorio do Senhor dos Senhores, que é o nosso Senhor, que nos libertou dessa mente escrava. Não vamos voltar para outra escravidão, para outro senhor. Dinheiro não pode ser o nosso Senhor, as riquezas não podem ser o nosso Senhor. Qualquer acúmulo que a gente acha que vai nos dar alguma certeza, alguma confiança, a incerteza nessas coisas do mundo, da terra. Mas essas coisas, que inclui o dinheiro, sendo usados com um coração piedoso, com fé, entendimento, com um coração mordomo, aí a gente que se reparte. Ele fala ali,
Sejam generosos de boas obras e generosos em dar, ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Prontos para repartir. Porque a gente não veio com nada para cá, a gente não vai levar nada. A gente só precisa ser piedoso. Amém, queridos? Então, isso que eu queria repartir hoje com os irmãos. Finalizamos aí esse estudo que finaliza assim, ele trazendo esse cuidado, né? Falando aí de escravidão, falando de dinheiro. A gente precisa saber falar de dinheiro, mas não focado no dinheiro, focado numa amplitude maior, entendendo o dinheiro, essa moeda, né? Que ela pode ser uma moeda de bênção, ela pode ser uma moeda de provisão, ela pode ser uma moeda de pão, ela pode ser uma moeda de roupa, porque o Senhor cuida das nossas roupas através do dinheiro, tem que comprar roupa. Mas que vem a partir da voz dele e não a partir das nossas cobiças, não a partir das nossas inseguranças, das nossas vaidades. E termina assim esse livro. Cuidado, Timóteo. Mas também exorta, ensina também essas coisas, mas cuida do teu coração. Então que a gente possa também ter esse cuidado com o nosso coração e orar a Deus, continuar nesse propósito de oração que a gente está e orar a respeito disso. O dinheiro é de Deus, é uma provisão, tudo é do Senhor, tudo que Ele criou é bom. Mas só que a gente tem que ter cuidado com algumas coisas. O sexo é bom, o sexo é do Senhor. Ele é bom, ele tem significado, mas nós temos que cuidar para não deixar promíscuo esse ato de intimidade. Isso tem com a pessoa certa para fazer, do jeito certo para fazer, de acordo com o nosso Senhor. Também o dinheiro, ele é bom, mas ele pode também nos tornar corruptos, nos corromper, saindo de baixo, perdendo a fé, indo para a ruína e para a perdição. Mas na mão dele, isso é bom, porque ele é o dono de todas as coisas. Mas que tenhamos cuidado, temor, muito temor, queridos. Muito temor. Esse é o meu desejo e minha oração nessa noite. Esse que eu quero te pedir, Pai, nessa noite, para finalizar esse tempo, esse livro, para entrarmos no próximo livro, na semana que vem. Mas eu quero te pedir esse temor, Pai, porque se é uma coisa que Tu nos deu, Tu sendo o nosso Senhor, Tu nos tirando daquele senhorio do mundo, daquele senhorio do nosso próprio ventre, daquele senhorio de tantas coisas, Tu nos trouxe para o Teu senhorio. E nós queremos ficar debaixo do Teu senhorio. E desse senhorio, Pai, Tu não quis só ser a nossa autoridade sobre nós, mas Tu quis também nos dar autoridade. Oh, Espírito Santo, Tu nos deu autoridade, nós aprendemos no decorrer de todos esses estudos, Pai. Nós aprendemos que a autoridade em muitas coisas, mas termina cuidando, para nós não sair da Tua autoridade, porque Tu é o Senhor dos Senhores. Tu é o Rei dos Reis. Nós não queremos ir para outras mãos, para a mão das riquezas, do dinheiro, essas coisas que, apesar de parecer que dão segurança, elas, elas não, elas não produzem certezas, elas são incertas. Oh, Espírito Santo, nos guarda, Pai, guarda o nosso coração, de nós perder a fé, de nós nos afeiçoar a essas coisas que nos dão algum certo poder de comércio, mas que nos levam, Pai, a no final te odiar. Oh, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia de nós, Pai. Quanto engano, Pai, isso pode trazer no nosso entendimento e nos deixar homens delirantes e não homens piedosos. Homens que entendem e se colocam debaixo de deveres que são ordenados, mandados mesmo, mandamentos teus. Em nome de Jesus, uma igreja piedosa. Faz de nós uma igreja piedosa, cheia de devoção, cheia de temor, Pai. E que não sai debaixo das tuas mãos do teu senhorio. Que é a maior riqueza que nós podemos ter, em nome de Jesus. Muito obrigado. Amém. Amém, queridos? Então ele diz assim, ó, guarda o depósito que te foi confiado, evitando conversas vãs e profanas, e as oposições falsamente chamado conhecimento, ciência. Guarda, tem um depósito na tua vida. Tem algo depositado na tua vida, virtudes, dons, que pode vir até através de valores. Pode vir.
Mas cuidado, porque isso é um depósito que foi colocado na tua vida e tu tem responsabilidade do que tu faz com isso, tá bom? Deus abençoe, queridos. Muito obrigado aí por mais uma noite, mais um livro que finalizou. E semana que vem começamos no livro de 2 Timóteo. Em nome de Jesus, um beijo. Até semana que vem.